Boas-vindas à nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto. Sabe aquela sensação, aquela frustração super comum nos dias de hoje de que o sistema parece ter cartas marcadas? A gente faz tudo certinho, segue as regras, mas no fundo parece que o tabuleiro não é nada plano. Pois é, hoje nós vamos desmontar exatamente o porquê dessas estruturas sociais funcionarem de um jeito tão invisível. E vamos usar as lentes incríveis de um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu, a partir de uma leitura muito bacana do Nick Crossley. Diante disso tudo, fica a grande pergunta: por que dar duro e ter um diploma não garante mais o sucesso de ninguém? Bom, existe um conceito perfeito para explicar esse descompasso. Chama esterese. A esterese acontece quando o mundo ao redor muda numa velocidade absurda, mas as expectativas, sabe, as velhas regras, continuam ali, presas na cabeça das pessoas. É literalmente aquela desilusão gigante quando a gente percebe que anos de muito suor, muito estudo e aquele canudo universitário na mão simplesmente não garantem mais o resultado de antes ou aquele emprego de prestígio. A realidade virou outra, mas o manual de instruções continuou o mesmo. E pior, não veio com política de devolução. Certo, então vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro hoje passa por 5 pontos rápidos. 1. Além de ricos e pobres. 2. Seu portfólio de capitais. 3. O mapa do espaço social. 4. A escola e a desigualdade. E 5. Da teoria à ação. Número 1. Além de ricos e pobres. Para a gente começar a montar esse quebra-cabeça, a gente precisa primeiro mudar a forma de entender a divisão da sociedade, preparando o terreno para algo bem mais preciso do que existia antes. Historicamente, lá no século XIX, com Karl Marx, a divisão de classes era super bem definida, focada no chão de fábrica. Ou a pessoa era dona da fábrica, com toda a grana, ou era o operário, era o tal do capital econômico, ditando todas as regras. Só que, chegando no século XX, as coisas deram uma bela embaralhada. Bourdieu percebeu que, com o setor público crescendo absurdamente, o surgimento de novas profissões técnicas que pagam muito bem e a expansão das escolas e universidades, a sociedade ficou incrivelmente complexa. Quer dizer, hoje a gente tem altos executivos ganhando fortunas sem ser donos de fábrica nenhuma, e intelectuais, professores com conhecimento vasto, mas sem grandes riquezas no banco. O que nos leva à parte 2, seu portfólio de capitais. Para entender essa nova realidade super complexa, a gente tem que parar de olhar só para o saldo da conta bancária. Cada um de nós carrega um portfólio cheio de várias energias sociais que o Bourdieu chama de capitais. O primeiro tipo desse portfólio todo mundo já conhece muito bem, o capital econômico. Essa é aquela medida super tradicional da riqueza. Ela engloba o dinheiro em si, os bens materiais, o patrimônio acumulado ao longo da vida, heranças, enfim, é a forma mais direta e palpável de poder material que a gente tem na sociedade. Agora, o segundo componente é totalmente invisível, mas a importância dele é gigantesca, o capital cultural. Ele funciona tipo uma moeda secreta. E não é só sobre quantos anos a pessoa passou na escola ou sobre ostentar um diploma. O capital cultural envolve as habilidades, o conhecimento geral e até aquele refinamento bem sutil, o jeito que a pessoa fala, o vocabulário que ela usa, as referências estéticas ou simplesmente saber qual talher usar num jantar chique sem bater o desespero. O terceiro da lista é o capital social. Resumindo, é a famosa rede de contatos. São aqueles relacionamentos estratégicos que geram vantagens reais e abrem portas invisíveis para a gente. E o que legitima todo esse pacote, o portfólio inteiro, perante a sociedade, é um quarto elemento, o capital simbólico. Ele basicamente traduz todos esses outros capitais em puro prestígio e reconhecimento social. Entrando na nossa seção 3, o mapa do espaço social. Com todos esses capitais em mente, a verdadeira genialidade dessa teoria toda entra em cena para provar que a sociedade definitivamente não é só uma escada vertical, onde uns estão em cima e outros embaixo. Na verdade, é um mapa tridimensional super dinâmico. O que é realmente interessante aqui é como essa teoria organiza todo o caos social. Vamos imaginar um mapa. O eixo vertical mostra o volume total de capital. Então, quanto mais alto nesse eixo, mais recursos totais a pessoa tem. Mas o grande pulo do gato está no eixo horizontal, que mostra a composição, ou seja, a mistura desse capital. Lá do lado esquerdo estão as pessoas que têm mais grana do que capital cultural. Do lado direito, as que acumulam mais cultura do que dinheiro. E quem está pertinho um do outro nesse mapa, geralmente compartilha os mesmos valores, gostos e visões de mundo. É impressionante. O ponto central aqui é que a elite não é, de jeito nenhum, homogênea. Vamos pegar a Sally e o Tom como exemplo.
A Sally tem um capital econômico altíssimo, mas o capital cultural dela é super baixo. Já o Tom é o inverso, um baita intelectual com muito capital cultural, mas quase sem poder financeiro. E os dois vivem numa guerra invisível no topo desse mapa. Cada lado tenta forçar que o seu tipo de capital é o mais valioso e legítimo para a sociedade. O Bourdieu chama isso de violência simbólica, uma briga silenciosa onde uma visão de mundo tenta se impor como a única que é natural e superior às outras. Parte 4. A escola e a desigualdade. Para a gente tirar tudo isso do campo abstrato e ver na prática, vamos dar um zoom num território que todo mundo conhece muito bem e onde tudo isso acontece todo santo dia. O ambiente escolar. Mas antes de entrar na sala de aula, a gente precisa entender o conceito de hábitos. Pensa no hábitos como uma bússola interna. É um conjunto super enraizado de crenças, gostos e atitudes que a gente aprende sem nem perceber, só de conviver no lugar onde a gente nasceu. Por exemplo, uma criança que cresce numa casa cheia de livros, onde as pessoas discutem coisas acadêmicas no jantar, vai naturalmente ter um hábitos que é o encaixe perfeito para o que a escola vai cobrar dela no futuro. E isso ilustra de um jeito genial o mecanismo oculto que reproduz a desigualdade. A escola adora pregar a meritocracia, aquela história de que é só se esforçar bastante que o sucesso vem. Mas a corrida começa de forma muito injusta. O primeiro passo é a herança cultural que a pessoa já traz de casa. No passo 2, essa herança vira, quase como mágica, uma vantagem enorme dentro da escola. E aí vem a pior parte, no passo 3. As pessoas acabam interiorizando os resultados. Quem vai mal, muitas vezes acha que a culpa é só sua. Pensa algo como, eu não nasci para estudar, ignorando completamente que a estrutura já colocou essa pessoa numa linha de largada muito atrás da dos outros. É exatamente por isso que as salas de aula funcionam como verdadeiras arenas de violência simbólica. Elas não são nada neutras. Quase sempre, a cultura, o jeito de falar e o repertório das classes mais altas são tratados pela instituição como os únicos corretos. Então, quando um aluno com menos recursos se expressa do jeito dele, isso não é visto como uma diferença cultural rica. É simplesmente taxado como um erro. E apagar essa identidade constrói muros sociais que são fortíssimos, mas totalmente invisíveis a olho nu. E, finalmente, nós chegamos à seção 5, da teoria à ação. Porque, no fim das contas, de que adianta a gente entender todas essas coordenadas no mapa se a gente não olhar como isso vira movimento real nas ruas e na sociedade? Tem uma diferença gritante que a gente precisa deixar clara aqui. De um lado, a gente tem a classe no papel, a classe teórica. São pessoas que podem até ganhar o mesmo salário e ter a mesma bagagem cultural, ocupando pontos super próximos ali no mapa. Mas isso não garante união nenhuma. A classe real só passa a existir de verdade quando tem organização, representação e mobilização coletiva. Quer dizer, trabalhadores não viram uma força conjunta só porque recebem a mesma coisa no fim do mês. Eles se tornam uma força quando se organizam em sindicatos ou movimentos que criam uma identidade forte entre eles. E esse processo de ganhar forma acontece graças ao chamado efeito de teoria. Pode até soar meio acadêmico, mas na prática significa que as palavras têm poder de verdade. Quando pesquisadores, líderes ou sindicatos dão um nome, criam um conceito para um grupo, tipo chamar de classe trabalhadora ou movimento estudantil, eles não estão só descrevendo passivamente o que está ali, eles estão ajudando a criar realidade. Dar um nome fortalece a união do grupo e gera aquele sentimento poderosíssimo de um nosso coletivo. Juntando todas essas engrenagens, a gente chega no coração de toda essa teoria. A realidade dura, mas até certo ponto libertadora, de que não existem indivíduos isolados tomando decisões soltos no espaço. O que a gente frequentemente acha que é puro gosto pessoal, talento nato ou estilo próprio, na grande maioria das vezes é o resultado direto de onde a gente está posicionado naquela teia gigante da estrutura social. Tudo isso revela padrões que ficam escondidos, mas que são fundamentais para a gente entender como o jogo da sociedade funciona nos bastidores. E aí fica uma provocação final que mexe um pouco com a nossa ideia de individualidade. Se os nossos estilos de vida, as vitórias e até os tropeços do dia a dia são tão fortemente moldados pelas coordenadas de um mapa social antigo e complexo, nas decisões mais importantes da vida, quem é que está de fato segurando a bússola? Fica o convite para a gente sempre questionar o óbvio e observar essas forças invisíveis que guiam cada passo do nosso cotidiano.